Eu nunca planejei entrar naquela floresta. O mapa que encontrei no fundo de uma caixa de metal parecia mais um erro do que um convite, mas mesmo assim, ali estava ele, desenhado à mão, com linhas tortas marcando uma área sem nome, cercada por símbolos que eu não reconhecia. No centro, uma única palavra escrita com tinta já quase apagada: relicário. Foi isso que me trouxe até ali. A estrada de terra terminou de forma abrupta, engolida por raízes grossas que se espalhavam como serpentes petrificadas. Quando desliguei o motor, o silêncio me atingiu como uma pressão física. Não era o silêncio comum da natureza, com insetos e pássaros. Era um vazio sonoro, pesado, como se a floresta estivesse prendendo a respiração. O ar era úmido e denso, carregado com o cheiro de folhas em decomposição e algo mais metálico, quase como ferrugem. Ao dar o primeiro passo para dentro da mata, senti a temperatura cair de forma sutil, como se eu estivesse atravessando um limite invisível. As árvores eram altas demais, troncos escuros cobertos por musgo, formando uma muralha que bloqueava a luz do céu. Lá em cima, galhos entrelaçados criavam uma cobertura quase sólida, deixando apenas filetes de claridade escorrerem até o chão. Cada passo que eu dava fazia o solo afundar levemente, como se eu estivesse andando sobre algo vivo que reagia ao meu peso. As raízes se projetavam para fora da terra, algumas tão grossas quanto meus braços, retorcidas em formas que lembravam dedos tentando agarrar tudo ao redor. Eu precisava desviar constantemente para não tropeçar, e isso me obrigava a olhar para baixo o tempo todo, o que aumentava ainda mais a sensação de vulnerabilidade. Enquanto avançava, percebi que a floresta parecia mudar de forma. Não de maneira óbvia, mas sutil. Árvores que eu tinha certeza de ter visto minutos antes não estavam mais lá quando olhava para trás. A trilha quase inexistente se fechava lentamente, como se a mata estivesse apagando meus rastros. Foi quando senti que estava sendo observado. Não foi um pensamento racional. Foi uma reação instintiva, um aperto no estômago, uma tensão súbita nos ombros. Eu parei e levantei a cabeça, tentando enxergar entre os troncos. As sombras entre as árvores eram profundas demais, densas demais, como buracos recortados na realidade. Em alguns pontos, a escuridão parecia se mover de forma lenta, como se algo estivesse se reposicionando para me acompanhar. Eu tentei me convencer de que era apenas a luz mudando, galhos balançando, mas meu corpo não acreditava nisso. Meu coração batia mais rápido e eu sentia um frio estranho escorrendo pela espinha, apesar do ar pesado. Foi então que vi a primeira coisa fora do lugar. Entre duas árvores, a cerca de 20 metros de distância, algo refletia a pouca luz que atravessava o do céu. Não era metal puro, mas tinha um brilho antigo, opaco, como algo que ficou enterrado por décadas. Me aproximei com cautela, cada passo acompanhado por aquela sensação de que eu estava violando algo sagrado. Quando cheguei perto, percebi que era um objeto parcialmente enterrado entre raízes, uma caixa pequena, feita de material escuro, coberta por símbolos entalhados. As marcas pareciam ter sido feitas por mãos humanas, mas eram irregulares, tortas, como se quem as gravou estivesse tremendo ou em pânico. Ao redor da caixa, o solo estava diferente, mais compacto, quase endurecido, como se algo tivesse sido pressionado contra ele por muito tempo. E as raízes não a envolviam por acaso. Elas pareciam crescer em sua direção, abraçando o objeto de forma deliberada. Eu sabia, de forma irracional, que aquilo era o relicário do mapa. Quando me ajoelhei para tocá-lo, ouvi algo se mover na floresta. Não era o som de um animal. Era mais pesado, mais lento, como algo grande se arrastando entre folhas e galhos, tentando não ser percebido. O ruído vinha de longe, mas se aproximava, como se tivesse despertado no momento em que eu reconhecia a presença da caixa. Segurei minha respiração, com a mão suspensa a poucos centímetros do relicário, enquanto uma certeza gelada se formava dentro de mim. Eu não estava ali sozinho. O som na floresta não parou quando tirei a mão de perto do relicário. Pelo contrário, ele parecia ganhar em tensão, como se aquilo que se movia entre as árvores tivesse percebido minha hesitação. O arrastar lento se transformava em um deslocamento cuidadoso, pesado demais para ser um animal comum, deliberado demais para ser apenas o vento. Eu me levantei devagar, tentando não fazer barulho. O relicário continuava ali, preso pelas raízes, quase pulsando sob a camada de musgo.
Algo dentro de mim gritava para que eu deixasse onde estava, mas outra parte, mais obscura, sentia uma atração estranha, como se aquele objeto estivesse me chamando desde muito antes de eu entrar na floresta. Quando finalmente toquei a caixa, senti um frio profundo atravessar minha pele. Não era apenas a temperatura. Era uma sensação de vazio, como se algo tivesse sugado um pouco do calor que existia dentro de mim. As raízes resistiram no começo, rangendo sob a pressão dos meus dedos, mas depois cederam lentamente, soltando o relicário com uma relutância quase viva. No instante em que ele saiu do chão, a floresta reagiu. As folhas nos galhos superiores estremeceram sem vento algum. A luz que entrava pelo dossel pareceu escurecer, como se uma sombra estivesse se espalhando por cima de tudo. E o som daquela coisa se aproximando ficou mais claro, mais próximo, vindo agora de vários pontos ao mesmo tempo. Eu segurei a caixa contra o peito e comecei a andar, depois a andar mais rápido, tentando encontrar a direção de onde eu tinha vindo. Mas a floresta não era mais a mesma. As árvores se amontoavam em ângulos estranhos, os troncos pareciam mais tortos, mais próximos uns dos outros, criando corredores naturais que me obrigavam a seguir por caminhos que eu não escolhia. O medo começou a se infiltrar nos meus pensamentos de forma corrosiva. Não era apenas o medo de algo me atacar. Era o medo de estar sendo guiado. Em meio às sombras, comecei a perceber movimentos. Não formas completas, mas fragmentos. Algo se escondia atrás dos troncos, se deslocando quando eu virava o rosto, como uma presença que nunca se deixava ver por inteiro. Às vezes eu via o que parecia ser um membro longo demais, escuro e irregular, desaparecendo por trás da casca de uma árvore. Em outras, uma silhueta deformada, alta demais, estreita demais, que não combinava com nenhuma criatura que eu conhecesse. A floresta estava viva de uma forma errada. Meu peito doía de tanto segurar a respiração, e eu só percebi isso quando o ar começou a me faltar. Cada inspiração vinha carregada daquele cheiro de terra velha e metal oxidado, como se eu estivesse respirando o interior de algo que nunca deveria ser aberto. Foi quando ouvi algo diferente. Não vinha de trás ou dos lados. Vinha de cima. Levantei o olhar e vi que, entre os galhos, havia uma forma se movendo, deslizando com uma lentidão quase respeitosa. Era grande, mas fina, como um corpo esticado além do que seria natural. Sua superfície parecia irregular, como se fosse feita de pedaços de casca, raízes e algo que lembrava pele ressecada. Em alguns pontos, eu podia ver o que pareciam ser olhos, não dois, mas vários, espalhados de forma assimétrica, refletindo a pouca luz que existia. Ele não se movia como um animal. Ele se reposicionava, como se cada galho fosse parte do seu território. A criatura não desceu. Ela apenas me acompanhou, observando. E eu entendi que aquilo não estava me caçando ainda. Estava me conduzindo. O relicário começou a vibrar levemente contra meu peito, como se estivesse reagindo à proximidade daquela coisa. Um calor estranho começou a se espalhar pela caixa, em contraste direto com o frio que ela havia me causado antes. A sensação era clara demais para ser ignorada. Eu tinha despertado algo antigo, algo que estava profundamente ligado àquele objeto. E agora, a floresta inteira parecia determinada a me levar para o lugar onde aquilo queria que eu fosse. A cada passo que eu dava, a floresta parecia se fechar mais ao meu redor. As árvores ficavam mais próximas, os troncos mais grossos, como se eu estivesse descendo para uma região mais antiga, menos tocada pelo mundo exterior. O ar ali era ainda mais pesado, carregado de umidade daquele cheiro metálico que agora parecia sair do próprio solo. O relicário em meus braços já não estava frio. Ele pulsava com um calor constante, quase como um coração que não era meu. Às vezes, eu sentia pequenas vibrações percorrendo a caixa, como se algo estivesse se movendo dentro dela, tentando se alinhar com a presença que me observava de cima. Eu tentava ignorar a criatura, mas sabia que ela continuava ali. Sempre que eu levantava o olhar, via fragmentos do seu corpo entre os galhos, parte de uma forma impossível de compreender por completo. Em certos ângulos, parecia um emaranhado de raízes animadas. Em outros, algo que lembrava um corpo alongado demais, com articulações que não obedeciam a nenhuma lógica natural. E os olhos? Havia olhos demais. Eles se abriam e se fechavam ao longo daquela estrutura, como se o próprio corpo da criatura estivesse atento a cada movimento meu.
Alguns eram pequenos e afundados, outros maiores, brilhando com reflexo opaco. Não havia expressão neles, apenas uma tensão constante, quase clínica, como se eu fosse uma peça em um mecanismo muito maior. O medo dentro de mim já não era um pico de pânico. Era algo mais profundo, mais contínuo, como uma corrente gelada que corria por baixo de cada pensamento. Eu me sentia observado não apenas no que fazia, mas no que pensava. Como se aquela coisa soubesse que eu estava procurando uma saída, mesmo quando meus olhos tentavam se convencer de que seguir em frente era a única opção. O terreno começou a mudar. As raízes se tornaram tão densas que formavam uma espécie de chão elevado, como uma teia sólida de madeira e matéria orgânica. Entre elas, havia fendas profundas, escuras demais para ver o fundo. O silêncio ali era ainda mais absoluto, quase reverente, como se eu estivesse entrando em um lugar que não aceitava ruídos humanos. Foi quando a floresta se abriu. Diante de mim, surgiu uma clareira circular, cercada por árvores enormes, tão antigas que seus troncos pareciam colunas de um templo esquecido. No centro, havia uma depressão no solo, uma espécie de altar natural formado por raízes entrelaçadas e pedras cobertas de musgo. E eu soube, sem precisar de provas, que aquele era o destino. A criatura finalmente desceu dos galhos. Ela se moveu com uma lentidão solene, seu corpo se desdobrando à medida que tocava o chão. Pude ver mais detalhes agora. A superfície que antes parecia apenas casca e raiz tinha partes que lembravam algo orgânico, quase como músculos rígidos sob uma camada de matéria vegetal. Em alguns pontos, havia fissuras pelas quais uma substância escura escorria lentamente, absorvida pela terra assim que tocava o chão. Ela era alta, muito mais alta do que qualquer pessoa, mas sua forma não era estável. Partes do corpo se alongavam e se retraíam, como se ela estivesse constantemente se ajustando ao espaço ao redor. Onde eu esperava encontrar um rosto, havia apenas uma concentração maior daqueles olhos, agrupados em uma massa irregular, todos voltados para mim. Eu senti minhas pernas tremerem, mas algo dentro de mim me manteve de pé. Talvez o relicário, talvez a própria floresta. Quando dei um passo em direção ao altar, a criatura não me impediu. Ela apenas inclinou parte do corpo, como se estivesse reconhecendo que eu estava fazendo exatamente o que era esperado. O relicário começou a aquecer ainda mais, quase queimando contra minhas mãos. E eu entendi que aquilo não era um objeto comum. Era uma chave. E eu estava prestes a abrir algo que estava enterrado ali há muito, muito tempo. O calor do relicário se tornou quase insuportável quando me aproximei do centro da clareira. As raízes que formavam o altar pareciam vibrar sob meus pés, como se algo estivesse reagindo à presença da caixa. Cada passo que eu dava fazia aquela estrutura viva emitir uma resistência sutil, uma pressão contra as solas dos meus pés, como se a própria floresta estivesse tentando decidir se me permitiria continuar. A criatura permaneceu atrás de mim, ocupando quase metade da clareira com sua forma distorcida. Eu não precisava olhar para saber que todos aqueles olhos ainda estavam focados em mim. A sensação de ser observado era tão intensa que minha pele ardia, como se cada olhar fosse um toque invisível. Quando me ajoelhei diante da depressão no centro do altar, percebi que ali havia marcas antigas, quase apagadas pelo tempo. Símbolos semelhantes aos do relicário estavam gravados nas pedras e nas raízes, formando um padrão circular. Era como se aquele lugar tivesse sido construído, não por mãos humanas, mas por algo que entendia a floresta como parte do seu próprio corpo. Minhas mãos tremiam quando coloquei o relicário no centro. No instante em que ele tocou o altar, uma sensação de vazio atravessou meu peito, como se algo tivesse sido arrancado de dentro de mim. O ar ao redor ficou ainda mais pesado, difícil de respirar. A luz que conseguia atravessar o dossel das árvores começou a assumir um tom mais escuro, como se estivesse sendo filtrada por algo invisível. O relicário começou a se abrir. Não havia dobradiças nem encaixes visíveis, mas a caixa se separou em partes, revelando um interior que parecia maior do que o exterior permitia. Dentro, havia algo que eu não conseguia definir completamente. Era uma massa irregular, feita de algo que lembrava pedra, madeira e matéria orgânica ao mesmo tempo. Superfícies duras se misturavam com partes mais maleáveis, e por entre elas, pequenos veios escuros pulsavam lentamente. A criatura reagiu de forma imediata. Seu corpo se expandiu, partes dele se estendendo em direção ao altar, mas sem tocar. Um som grave,
quase como uma vibração profunda no ar, começou a se espalhar pela clareira. Não era um ruído comum, mas uma pressão sonora que fazia meus ossos parecerem mais pesados. Eu entendi, de forma clara demais, que aquilo dentro do relicário era parte dela. Ou talvez fosse a parte mais importante. A massa no interior da caixa começou a se mover, ajustando-se, como se estivesse tentando se reconectar com algo que havia perdido. À medida que isso acontecia, as raízes do altar se erguiam levemente, se entrelaçando ainda mais ao redor do relicário, formando uma espécie de estrutura que mantinha no lugar. O medo dentro de mim se transformou em algo mais próximo do desespero. Eu não era apenas um visitante ali. Eu era o meio pelo qual aquilo estava sendo completado. A criatura inclinou seu corpo em minha direção. Alguns de seus olhos se aproximaram, grandes demais, refletindo uma versão distorcida do meu rosto. Não havia ódio neles. Havia expectativa. E então eu senti algo, puxando dentro da minha mente, como se memórias, pensamentos e sensações estivessem sendo lentamente drenados, atraídos pelo relicário aberto. Eu percebi que, se aquilo continuasse, não seria apenas a coisa dentro da caixa que se uniria à criatura. Eu também seria. A pressão dentro da minha mente aumentava a cada segundo. Pensamentos que eu tinha guardado por toda a vida começavam a se desfazer, como se estivessem sendo puxados por fios invisíveis em direção ao relicário aberto. Lembranças de lugares, rostos, até mesmo a sensação do meu próprio nome se tornavam difusas, escorrendo para aquele núcleo pulsante no centro do altar. Eu tentei me afastar, mas minhas pernas não respondiam. As raízes sob meus pés haviam se elevado o suficiente para prender meus tornozelos, se enrolando com uma firmeza quase delicada, como mãos que não queriam machucar, apenas impedir a fuga. A criatura se aproximou mais. Agora eu podia ver detalhes que antes estavam escondidos pela distância. As partes que lembravam casca tinham fendas profundas, e por dentro delas havia uma matéria escura, viscosa, que se movia lentamente. Em alguns pontos, essa substância formava estruturas que lembravam nervos, pulsando em sintonia com o que estava dentro do relicário. Era como se aquele ser fosse menos um corpo e mais uma extensão viva da floresta, um organismo antigo que tinha aprendido a usar raízes, terra e matéria orgânica como sua própria carne. Os olhos se concentraram ainda mais em mim, formando algo parecido com um rosto. Não um rosto humano, mas uma região da criatura onde a tensão parecia se intensificar. Eu sentia um peso esmagador naquele olhar, uma presença que me atravessava por dentro. O relicário começou a emitir um brilho opaco, iluminando a clareira com uma luz fraca e doente. A massa dentro dele agora se movia de forma mais agressiva, como se estivesse tentando se erguer, se libertar da caixa que a havia contido por tanto tempo. Foi então que eu entendi. Aquilo não tinha sido selado para proteger o mundo da criatura. Tinha sido selado para protegê-la de algo pior. A floresta ao redor começou a se contorcer. Árvores rangiam, raízes se retorciam, e o próprio solo parecia instável, como se outra presença estivesse tentando se manifestar. A criatura reagiu com uma urgência que eu ainda não tinha visto. Partes do seu corpo se estenderam sobre o relicário, tentando envolver aquela coisa que estava sendo liberada. E eu estava no meio disso. O puxão dentro da minha mente se intensificou, e por um momento eu quase cedi. Era mais fácil deixar que tudo fosse levado, deixar de ser eu mesmo, me tornar apenas mais um fragmento daquele lugar. Mas algo em mim resistiu. Talvez fosse o medo. Talvez fosse o último resquício de quem eu era antes de entrar naquela floresta. Com um esforço que parecia rasgar meu próprio ser, eu consegui soltar uma das mãos das raízes e empurrar o relicário, desviando ligeiramente do centro do altar. O efeito foi imediato. A conexão entre a massa dentro da caixa e a criatura se desestabilizou, como um circuito interrompido. A clareira foi tomada por uma sensação de ruptura. A criatura recuou, partes do seu corpo se retraindo em movimentos erráticos. A coisa dentro do relicário emitiu uma pressão invisível, como se estivesse tentando se recompor, mas agora sem um foco claro. A floresta inteira parecia em conflito consigo mesma. Eu aproveitei aquele instante de caos. Puxei minhas pernas com força, sentindo as raízes cederem, e caí para trás, rolando para fora do círculo do altar. A dor nos tornozelos era intensa, mas eu mal a percebia. Tudo o que eu conseguia pensar era em fugir. A criatura não me perseguiu.
Ela estava ocupada demais tentando conter aquilo que eu tinha quase libertado. Eu corri sem olhar para trás, atravessando corredores de árvores que agora pareciam se abrir diante de mim, como se a floresta estivesse me expulsando. O ar ficou mais leve, o cheiro metálico diminuindo aos poucos, até que, finalmente, eu emergi da mata, caindo de joelhos na beira da estrada de terra. Quando me atrevi a olhar para trás, só via árvores imóveis, silenciosas, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia. Aquela floresta ainda guardava algo incompleto, algo que agora estava desperto. E às vezes, à noite, longe dali, eu ainda sinto um leve puxão dentro da minha mente, como se uma parte de mim nunca tivesse realmente conseguido sair daquele altar de raízes. Se você sentiu o peso dessa floresta e quer continuar nessa jornada sombria, deixe seu like e se inscreva no canal agora. Isso ajuda muito a trazer mais histórias como essa. E não saia ainda, porque a história 2 já vai começar, e o que vem a seguir é ainda mais perturbador. A primeira coisa que a Amazônia nos ensinou foi que o mapa estava errado. Eu caminhava na frente do grupo, tentando manter uma rota que já não fazia mais sentido. As árvores eram tão altas que bloqueavam quase toda a luz do céu, e o ar era tão denso que cada respiração parecia pesada demais para os pulmões. O suor escorria pelo meu rosto e se misturava ao cheiro de terra molhada, folhas apodrecidas e algo animal, um odor que nunca deixava o ar realmente limpo. Éramos 5, todos experientes, pelo menos no papel, mas nada nos preparou para o modo como aquela floresta se movia ao nosso redor. Trilhas desapareciam em questão de minutos. Galhos cipós se entrelaçavam onde antes havia passagem. Era como se o próprio ambiente estivesse lentamente nos empurrando para longe de qualquer rota de saída. Quando o rádio parou de funcionar, o silêncio que tomou seu lugar foi pior do que qualquer falha técnica. Não havia chiado, não havia interferência. Apenas o vazio absoluto, como se o mundo além daquelas árvores tivesse deixado de existir. Foi nesse momento que eu senti o primeiro sinal de que algo estava errado. Não era um som, nem uma visão. Era uma sensação. Uma pressão constante na nuca, como se alguém estivesse parado logo atrás de mim, observando cada movimento. Quando me virei, só vi troncos cobertos de musgo e sombras profundas demais para serem naturais. O medo ainda não tinha nome, mas já estava ali. Armamos acampamento ao entardecer, em uma pequena clareira cercada por árvores tão próximas que pareciam paredes. O céu acima era apenas um recorte de cinza escuro. À medida que a luz desaparecia, a floresta mudava. Não ficava apenas mais escura. Ficava mais profunda, como se cada sombra fosse uma entrada para algo que não queria ser visto. Naquela primeira noite, ninguém conseguiu dormir. Eu ficava ouvindo o vento passar pelas copas das árvores, mas às vezes, entre esses sons, havia algo diferente. Um deslocamento lento, pesado, se movendo ao redor do acampamento. Não dava para dizer de onde vinha. Só que estava se aproximando. E, em algum ponto da escuridão, eu tive a certeza de que não éramos mais os únicos caçadores naquela selva. A noite caiu sobre a selva como uma manta pesada. A fogueira no centro do acampamento era a única coisa que mantinha a escuridão à distância. Mas mesmo assim, as sombras se acumulavam logo além do alcance da luz, formando um anel denso ao nosso redor. Eu sentia como se estivéssemos sentados no fundo de um poço, olhando para cima enquanto algo nos observava das bordas. O calor era sufocante e o ar parecia mais espesso do que durante o dia. Cada respiração vinha carregada com o cheiro de vegetação úmida e algo mais forte, quase como pelo molhado. Eu percebi aquilo toda vez que o vento mudava de direção, trazendo um rastro daquele odor estranho que não combinava com nada que eu já tinha sentido na floresta. Foi Marcos quem quebrou o silêncio. Ele estava sentado perto da fogueira, limpando a lâmina do facão com um pano sujo, quando parou de repente, o olhar fixo em um ponto além das árvores. Eu segui o olhar dele, mas só vi sombras e troncos. Ele disse que tinha visto algo se mover, algo alto demais para ser um animal comum. Ninguém riu. O medo naquela clareira era denso demais para permitir piadas. Todos nós já sentíamos que havia algo circulando o acampamento. Não correndo, não atacando, apenas girando, como um predador paciente que aprende o ritmo da presa antes de avançar. Eu me levantei e dei alguns passos para fora do círculo de luz, tentando enxergar melhor.
A escuridão parecia engolir minha lanterna, tornando seu feixe fraco demais para atravessar o emaranhado de folhas e cipós. Em alguns pontos, a mata parecia mais fechada do que antes, como se estivesse lentamente se reorganizando ao nosso redor. Foi quando ouvi o galho se quebrar. O som veio da direita, não muito longe, seguido por algo se movendo devagar sobre a vegetação. Não era o deslocamento apressado de um animal fugindo. Era pesado, deliberado, consciente. Todos olharam na mesma direção. A selva não devolveu nada além de silêncio. Mas o cheiro estava mais forte agora. Um odor quente, animal, misturado com terra e algo levemente adocicado, quase como sangue seco. Eu senti meu estômago se revirar. A fogueira estalava, e por um instante eu tive a impressão de ver uma forma se desenhar na escuridão, grande demais, recortada entre os troncos. Não durou mais do que um segundo, mas foi suficiente para que meu corpo entrasse em alerta. Algo estava nos observando. E estava perto demais. Quando voltamos para o centro da clareira, ninguém falou. Ficamos ali, ouvindo a floresta respirar ao nosso redor, esperando que o amanhecer chegasse rápido demais para que aquela presença decidisse nos atacar. Mas, no fundo, eu já sabia. Aquilo não estava esperando a luz do dia. Estava apenas escolhendo por onde começar. O primeiro a desaparecer foi Tiago. O amanhecer chegou pálido, como se a própria luz tivesse dificuldade de atravessar a selva. A fogueira ainda soltava fumaça quando percebi que o lugar onde Tiago tinha dormido estava vazio. A mochila dele ainda estava ali, jogada perto de um tronco, aberta, como se tivesse sido largada às pressas. Eu senti um aperto frio no peito. Chamamos o nome dele várias vezes, nossas vozes engolidas pelas árvores. Nenhuma resposta. Apenas o som distante de folhas se movendo, como se a floresta estivesse reagindo ao desespero que começava a se espalhar entre nós. Ao nos afastarmos alguns metros do acampamento, encontramos marcas no solo. Não eram pegadas claras, mas áreas de vegetação amassada, galhos quebrados em uma linha irregular que se perdia na mata fechada. Algo tinha passado por ali durante a noite. Algo grande. O cheiro voltou, mais forte do que nunca. Aquela mistura de pelo molhado, terra e algo antigo que parecia ter ficado enterrado por muito tempo. Eu engoli em seco quando vi um pedaço da camisa de Tiago preso em um cipó, rasgado, manchado de barro. Não havia sinal dele, apenas aquele fragmento, como uma mensagem deixada para que soubéssemos que ele não tinha simplesmente se perdido. O medo no grupo mudou de forma naquele momento. Não era mais a tensão de quem está desconfiado. Era o pavor de quem entende que está sendo caçado. Decidimos sair dali imediatamente, seguindo qualquer direção que parecesse menos fechada. Mas a selva parecia conspirar contra nós. Cada vez que tentávamos avançar, cipós e arbustos nos forçavam a desviar, nos separando, empurrando cada um para um lado. Eu andava na frente, tentando manter todos juntos, quando ouvi um deslocamento pesado atrás de nós. Algo se movia paralelo à nossa trilha, acompanhando o nosso ritmo, sempre fora de vista. Às vezes eu via um movimento rápido entre as folhas. Uma forma alta, escura, quase confundida com os troncos. Mas sempre que eu tentava focar, ela desaparecia. A besta estava brincando conosco. Quando o sol começou a descer novamente, percebi que estávamos andando em círculos. Uma árvore caída que eu lembrava de ter visto pela manhã surgiu outra vez à nossa frente. O mesmo tronco coberto de fungos brancos, a mesma raiz exposta como uma mandíbula aberta. A selva tinha nos fechado em um laço, e a noite estava voltando. O segundo a ir foi Marcos. A luz já estava fraca quando montamos o acampamento improvisado, cansado demais para continuar andando. Não era uma clareira de verdade, apenas um espaço um pouco menos fechado entre árvores. Enormes. Mesmo assim, dava para sentir que aquele lugar não oferecia nenhuma proteção. As sombras se acumulavam em todos os cantos, densas, profundas, como portas para algo que preferia o escuro. O cheiro voltou assim que o sol desapareceu por completo. Agora ele estava misturado com o ar quente da noite, quase sufocante. Eu sentia aquilo entrar pelos meus pulmões, ficar preso na garganta. Algo estava perto, muito perto. Marcos se afastou alguns metros do grupo para tentar ajustar o rádio, mesmo depois de eu ter pedido para que ficasse perto.
Eu o vi ajoelhar entre dois troncos, iluminado apenas pelo brilho fraco da tela quebrada do aparelho. Foi a última vez que o vi inteiro. Quando ouvimos movimento vindo da escuridão, já era tarde. Não foi um ataque rápido. Foi algo que se deslocou com uma confiança assustadora, como se soubesse exatamente onde estava indo. A luz do rádio de Marco se apagou de repente e o espaço entre as árvores engoliu o lugar onde ele estava. Nós corremos até lá. O rádio estava no chão, quebrado, e o solo estava revolvido, folhas e galhos espalhados como se algo pesado tivesse passado por ali. Não havia sinal de Marcos, apenas aquele cheiro intenso, quase queimando o nariz. Eu senti minhas mãos tremerem. A besta não estava apenas nos eliminando. Ela estava nos separando. A noite avançou como um predador silencioso. Ficamos juntos, costas coladas, olhando para a escuridão que nos cercava. Às vezes eu via algo se mover além da linha de árvores, uma silhueta alta demais, larga demais, que desaparecia no instante em que eu tentava focar. Eu podia sentir seu olhar, não nos olhos, mas na pele, como uma pressão invisível que nos marcava como alvos. A floresta estava quieta demais, como se estivesse prendendo a respiração, esperando o próximo movimento da coisa que agora comandava aquele território. E nós éramos apenas visitantes. Visitantes que não iriam embora inteiros. Naquela última noite, só estávamos 3. A selva parecia ainda mais fechada, como se cada árvore tivesse se aproximado alguns centímetros durante o escuro. O ar estava quente e pesado, e o cheiro da besta estava por toda parte agora, impregnado nas folhas, na terra, em nós. Era impossível ignorar. Eu sentia que ela já não precisava mais se esconder. Um dos meus companheiros, Rafael, estava respirando rápido demais, os olhos sempre se movendo, tentando acompanhar algo que só ele parecia ver. A outra, Luana, segurava o facão com tanta força que os dedos estavam brancos. Nós 3 sabíamos que a besta estava nos rodeando, escolhendo o próximo. Quando o primeiro movimento veio, não houve aviso. Algo grande atravessou a linha de árvores à nossa esquerda, rápido demais para ser apenas um jogo de sombras. Eu vi uma forma escura, alta, coberta por algo que lembrava pelo grosso e úmido, com membros longos demais, dobrando-se em ângulos errados enquanto se movia entre os troncos. Rafael correu. Foi exatamente isso que a besta esperava. A selva o engoliu em segundos. Eu ouvi sua voz uma última vez, se perdendo na distância, e depois apenas o som da floresta retomando seu ritmo natural, como se nada tivesse acontecido. Luana e eu ficamos paralisados. A criatura se moveu novamente, mais perto agora. Eu podia senti-la, não apenas ouvir. O chão vibrava levemente sob seu peso. O cheiro era quase insuportável, uma mistura de animal, terra e algo velho demais. Nós corremos juntos, sem direção, atravessando cipós e galhos que arranhavam nossa pele. A escuridão parecia nos puxar para dentro dela. Em algum ponto, nos separamos. Eu tropecei e rolei por uma pequena inclinação, caindo em uma área mais aberta. Quando me levantei, não vi mais Luana, apenas a selva, silenciosa, observando. Eu não sei como sobrevivi. Quando o amanhecer chegou, eu estava sozinho, coberto de lama e folhas, sem saber para onde ir. A besta não estava mais visível, mas eu sentia que ela ainda estava ali, escondida nas sombras, satisfeita com o que tinha levado. Até hoje, quando fecho os olhos, ainda vejo aquela forma se movendo entre as árvores. A Amazônia nunca nos deixou sair de verdade. Ela apenas decidiu manter um de nós vivo para lembrar os outros do que vivem em suas profundezas. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!